Graças e paz, amém. Glória a Deus por esse dia, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre a nossa vida nesse dia, né? Nós queremos louvar o Senhor, fazer um momento de adoração nesse tempo. E eu queria estar lendo a palavra de Deus em Isaías capítulo 61. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? A gente está vivendo dias difíceis, dias de perdas, dias de lutamento, né? Dias de uma grande interrogação do amanhã, né? Acho que mais do que nunca. Mas o que a gente crê, se nós colocarmos a nossa fé na pessoa certa, que é o Senhor Jesus, Ele disse que está anunciando, que o Espírito do Deus, do Senhor, está sobre Ele, está anunciando boas notícias. E que nós possamos colocar nossa fé no nome de Jesus, colocar nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra dele diz que ele veio para trazer consolo, ele veio para trazer libertação, ele veio para salvar, ele veio para trocar as vestes de pranto por vestes de alegria, de louvor. Ele veio para tirar a coroa de cinzas e colocar uma bela coroa sobre a cabeça daqueles que se encontram nele. Isso tudo para que a gente seja chamado plantio do Senhor, carvalhos de justiça, e para que nós venhamos a manifestar a glória do Senhor nessa terra. Então, no nome de Jesus, se em algum desses pontos da palavra você tem se encontrado nesse dia, que o Senhor, em nome de Jesus, renove a sua esperança, renove as suas forças, e você creia na pessoa de Jesus, creia no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos declarar isso nessa hora. Glória ao teu nome, Jesus. Nós cremos na sua obra, Jesus. Nós cremos na obra da cruz. Nós cremos, Senhor, na obra de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que o tempo do luto está passando e que o Senhor está trazendo, Deus, vestes de louvor, Deus, para que nós sejamos chamados plantios, Senhor, para a manifestação da glória de Deus nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Renova a esperança, Senhor. Renova as forças. Renova, Deus. Senhor, renova, Deus, em nome de Jesus, a confiança, Senhor, das pessoas no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Senhor.
poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Senhor, no nome de Jesus nós declaramos, Senhor, que todas as cadeias, Deus, das enfermidades, cadeias da iniquidade, cadeias, Senhor, da maldade, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sejam quebradas, Deus, nas nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre cada lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todas as cadeias de impiedade, Senhor, que sejam, Deus, anuladas, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque nós nos levantamos, Senhor, na autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo e declaramos, Senhor, que a nossa casa, que a nossa vida pertencem ao Senhor. Nós consagramos os nossos dias ao Senhor, nós consagramos, Senhor, a nossa saúde, Deus, as nossas decisões. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós pertencemos ao Senhor e que a nossa família pertence ao Senhor, que nós serviremos ao Senhor, Deus, independente, Deus, do que seja acontecendo, a nossa confiança está no Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos que o exército está sendo, Senhor, levantado, Deus, nas nossas casas, Senhor, pessoas que estão lutando, Deus, em nome de Jesus, a guerra, Senhor, Deus, do espírito e da carne, Deus, em nome de Jesus, que anjos, Deus, de guerra estejam sendo levantados,
porque há poder no teu nome, nada pode segurar, Pai. Nada pode segurar a sua obra, Deus, sobre a humanidade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Glorifico o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos declarar, em nome de Jesus, que não há nada maior que o nosso Deus. Não há nada maior que o nosso Senhor. Não existe cadeias maiores. Não existe nada que seja maior que o Senhor. Não existe planos maquiavélicos maiores que o nosso Deus. Não existe gigantes que não possam ser derrotados. Porque o Senhor é maior que todas as coisas. O seu trono é alto e sublime. E a terra é o estrado dos seus pés. Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nesse momento. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós rendemos, Pai, as nossas vozes ao Senhor. Nós rendemos o nosso choro ao Senhor. Nós rendemos, Pai, a nossa fé ao Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia, Jesus. Faça da sua casa um altar de adoração. Adore ao Senhor nesse momento. Amém. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então
por isso, Pai, que nós voltamos o nosso coração para o Senhor, o nosso autor e consumador da nossa fé, Pai, a nossa rocha eterna é o Senhor, rocha da nossa salvação, Pai. E nós queremos declarar mais uma vez que não há nada maior que o nosso Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada é melhor que meu Deus. Nada é melhor que o Senhor, Pai. Aleluia. A Ti nós devolvemos, Pai, todas as nossas forças, Senhor. Nós entregamos o nosso amor ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glorifique o Senhor nesse momento, querido. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, graça e paz aos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a família e a obra do Senhor, prática e ensino. Gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos voltar nesse texto várias vezes e nós vamos orar primeiro em nome de Jesus. Pai amado, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, essa ministração da palavra. Nós pedimos ao Seu Espírito Santo que haja dentro de nós o nosso entendimento, para que não só, Deus, os nossos ouvidos ouçam, mas nós tenhamos entendimento de fato daquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós entregamos ao Senhor, ó Deus, esse tempo. Pedimos ao Senhor que nos livre das distrações, que nos ajude em nome de Jesus a compreender o que o Senhor quer dizer e que o Senhor também me ajude, Deus, a somente falar das coisas que o Senhor quer que a sua igreja ouça. Em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo fale a cada coração, que a sua presença seja real em cada lar, em nome de Jesus, e que o Senhor opere nas nossas vidas, para que sejamos aperfeiçoados, até sermos, ó Deus, quem o Senhor nos chamou para ser, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler 1 Samuel 2, nós vamos ler a partir do versículo 22, diz o seguinte: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso, lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir ao seu favor. Mas, se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Amém? Também vamos ler nesse mesmo capítulo, versículos 30 a 36, que diz assim: Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honraram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então
todo o que restar de sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Amém? Nós vamos ler outros textos dentro desses capítulos, mas esse é o nosso texto base. Nesse pequeno trecho, nesses 2 pequenos trechos que nós lemos, nós vemos aqui relatado um pedacinho da história de Eli e seus filhos. E essa história é uma história muito triste na Bíblia, porque é uma história de uma família que fracassou. Cada componente dessa família fracassou, pecou, deixou de cumprir o seu papel dentro da sua família, e isso terminou em destruição na casa de Eli. Mas nós vamos primeiro conhecer um pouquinho mais da história de Eli, né? Para a gente poder entender a seriedade disso tudo que nós vamos falar aqui. Eli, ele foi um sumo sacerdote e juiz de Israel por 40 anos. Eu não vou ler, mas os amados podem conferir esse relato em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Eli e sua família receberam o sacerdócio como um cumprimento de uma aliança que Deus fez com Arão e com a descendência de Arão. Isso está registrado em Êxodo 29, do versículo 7 a 9. O Senhor fazendo essa aliança com Arão e com a descendência de Arão. Então Eli e sua família receberam o sacerdócio por herança, por Deus estar cumprindo a sua parte na aliança que ele fez com Arão. E nós podemos ver também Deus relembrando essa aliança também em 1 Samuel, no capítulo 2, nos versículos 27 e 28, quando Deus enviou o profeta para falar com Eli acerca de todas as coisas. Essa aliança também foi confirmada com Finéias, filho de Eleazar, não sei como se pronuncia, neto do sacerdote Arão, porque ele foi zeloso com os interesses de Deus. Assim diz a palavra do Senhor em Números 25, do versículo 11 a 13. Pelo fato de ele ter sido zeloso com os interesses de Deus, essa promessa foi confirmada novamente, ou seja, mais uma vez o Senhor trouxe a confirmação de algo que ele prometeu lá atrás para Arão. E no capítulo 2 de 1 Samuel nós vemos o Senhor desfazendo essa aliança por causa do comportamento de Eli e de seus filhos. Ou seja, a promessa do Senhor, a aliança do Senhor foi mantida até a descendência de Eli, mas por causa de tudo que foi feito, essa aliança foi desfeita. Eli também foi o sacerdote que abençoou Ana, a mãe de Samuel, que foi um grande profeta do Senhor, que foi quem substituiu Eli, que serviu junto com Eli, né? Quando Ana era estéril, ela clamou ao Senhor, a palavra de Deus diz, e ele foi o sacerdote que estava no templo e abençoou Ana. Então Ana engravidou porque o Senhor abençoou a vida de Ana, e ela então gerou Samuel, que foi um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor na palavra de Deus. Então ele foi um sacerdote que era usado por Deus, né? Também. Ele era pai de Ofni e Finéias, assim como no texto que nós lemos. E a Bíblia diz que eles eram ímpios, eles eram maus. Eles não se importavam com o Senhor e nem com os deveres que eles tinham com o povo. Por quê? Porque o sacerdócio pertencia à família de Eli e a seus filhos. E eles não cumpriam aquilo que a palavra de Deus definia como o sacerdócio, o exercício do sacerdócio. Eles não faziam aquilo que a palavra de Deus dizia. Nós vamos ler sobre Ofni e Finéias em 2 Samuel 2, os versículos 12 e 13, que falam assim, ó: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo.
E assim segue contando a respeito do comportamento dos filhos de Eli. Nós vemos também um pedacinho no texto que nós lemos no versículo 22, né? Que eles se deitavam com as mulheres à porta do templo, enfim. Comportamento totalmente depravado, reprovável, fora dos padrões da palavra de Deus. E nesse trecho, né, que nós lemos no início, nós vemos então Eli agindo de uma maneira que não era aquilo que o Senhor esperava dele. Nós sabemos claramente que os filhos não faziam, porque a Bíblia deixa estampado que eles eram ímpios, que não se portavam com Deus, que não cumpriam seus deveres de sacerdote. Eles eram pessoas negligentes, pessoas realmente que desprezavam o Senhor, os filhos de Eli. Mas Eli comete erros, que são erros que custaram a aliança que Deus tinha com a família dele. E por conta disso, por ele ter sido conveniente com o erro dos seus filhos, nós vimos que Deus o rejeitou sua descendência e terminou em completa destruição a história da família de Eli. Essa é a história breve da família de Eli. E aí nós vamos aprender então, de acordo com o que nós vamos ver no texto, de acordo com a vida e os erros que Eli cometeu, que os filhos de Eli cometeu, nós vamos aprender um pouco o que nós devemos e não devemos fazer para que nós possamos preservar a nossa família. E por que nós devemos fazer isso, né? Nós sabemos que Deus zela por princípios. E nós sabemos que Ele é Deus fiel, que Ele é paciente, amoroso, que Ele é perdoador, misericordioso. Mas a palavra de Deus diz em Salmo 89:14 que a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Ou seja, retidão e justiça, juízo, são a base do trono de Deus. Deus, Ele é fundamentado em princípios. Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é perdoador, Ele é paciente, Ele é misericordioso de uma forma que eu não consigo entender. E graças a Ele por ser dessa forma, que senão a gente estava lascado. Mas Ele também é justo e Ele também é juiz. E nós não devemos brincar com Deus, porque Deus, Ele não vai nos privar das consequências daquilo que nós fizermos de errado, simplesmente porque nós achamos que Deus é amor. Ele é amor, sim, muito amor, um amor que se renova todos os dias, mas Ele também é justo, e é a nossa injustiça, nós vamos colher o fruto dela. Então, como nós sabemos que Deus é um Deus de princípios, nós sabemos que o projeto fundamental de Deus para a humanidade é a família, né? Deus tem um amor precioso demais pelas famílias, um cuidado muito grande. Nós vemos isso no decorrer da palavra de Deus, muito grande com família. Ele preza por família, Ele é zeloso com família. A família tem uma importância gigantesca diante do Senhor. E hoje nós temos visto famílias se desintegrando, famílias se desfazendo, perdendo o fundamento da palavra de Deus, até mesmo dentro da igreja, né? Pior dentro da igreja, porque fora dela as pessoas não têm discernimento, mas dentro da igreja nós supomos que as pessoas deveriam ter discernimento. E aí nós vemos divórcios, adultério, distanciamento entre marido e esposa, entre filhos. E aí nós começamos a tratar determinadas coisas que acontecem com tanta frequência como sendo comum, como sendo normal. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que nós sejamos família alicerçadas na palavra de Deus e que nós tenhamos o mesmo cuidado e demos a mesma importância que o Senhor dá para as famílias. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e nós podemos achar caminhos para nós preservarmos a nossa família, estarmos vigilantes e cuidarmos da nossa família. Nós vamos acertar 100% do tempo? Não, mas nós podemos cuidar para que a nossa família, a nossa vida, a nossa descendência não se perca, assim como aconteceu com a família de Eli. Então nós vamos começar a aprender, eu vou começar a citar aqui agora alguns princípios, alguns aspectos que nós podemos aprender com a história que nós acabamos de contar de Eli e sua família. Primeiro aspecto é: a família deve ser prioridade, apenas não acima de Deus, mas ela é prioridade. Nós já tivemos alguns dias atrás uma ministração que o pastor Glaston fez
Eu anotei o nome dela aqui, chama Escala de Valores e Prioridades na Palavra de Deus, e está disponível no canal do YouTube, em que ele fala sobre a prioridade, ou uma suposta ordem de prioridade que devemos considerar para nós vivermos nossa vida de uma maneira organizada. E Deus é a prioridade máxima. A nossa família só não está acima de Deus, mas a nossa família deve ser prioridade. Deve ser a nossa primeira obra, né? A mais importante obra do Senhor que nós devemos considerar é a nossa família, né? Se a gente analisar a vida de Eli, nós vamos ver que Eli era um homem que tinha uma posição, tanto social quanto espiritual, de um respeito, de uma representatividade muito grande, né? Eli pertencia a Deus, ele era um homem de fé, ele era representante de Deus que intercedia pelo povo, que instruía o povo na palavra. Ele tinha fé e ele percebia quando Deus falava, né? Mesmo com tantos erros que ele cometeu, ele ainda percebia quando Deus falava. Nós não vamos ler, mas os amados podem conferir em casa. Em 1 Samuel 3 conta, né, que o Senhor veio a Samuel vivia com Eli, e quando o Senhor falava com Samuel ainda uma criança, ele discerniu e orientou Samuel com quem estava falando com ele, dizendo assim: quando de uma próxima vez você ouvir essa voz te chamando, responda: eis-me aqui, Senhor, né? Então, assim, nós precisamos considerar essas coisas a respeito de Eli. Ele foi sacerdote, ele foi juiz de Israel, ele fez isso por 40 anos. 40 anos não são 40 dias. E analisando esses aspectos todos citados, né, a gente poderia dizer que os filhos de Eli tinham tudo para dar certo, né, de serem pessoas espetaculares, ou seja, um sacerdote, uma pessoa de referência, de posição social, é uma pessoa diante de Deus, é uma pessoa de fé, uma pessoa que intercedia pelo povo, uma pessoa que representava Deus para o povo, uma pessoa, né, extraordinária ao olho humano. Quem não queria ser, né, Eli diante de Deus e diante do povo? Talvez uma posição almejada por muitos. Mas acontece que isso não foi suficiente para os filhos de Eli serem pessoas extraordinárias, como a gente talvez esperaria que fossem para dar certo, né? Tinha uma aliança na família, na geração, que já possibilitava o sacerdócio a eles. Enfim, eles tinham uma posição de valor, mas eles não consideraram essa posição de valor. E aí, o que Eli cometeu de erro aqui, né? Quero voltar na questão de prioridade da família. Por ser essa pessoa que ele era, né, um sacerdote, um juiz, eu quero que você imagine uma pessoa ocupando um lugar de sacerdote e um lugar de juiz na época em que ocorreu a história de Eli. Isso quer dizer que ele era um homem extremamente solicitado pelo povo, para orientar o povo, para clamar a Deus pelo povo, para julgar causas. Isso leva tempo, né? Mesmo que Deus falasse com ele, em alguns momentos ele precisava consultar a Deus, e isso levava tempo. Mesmo que ele fosse conhecedor, orientado na palavra de Deus, ele também precisava, às vezes, de tempo para verificar algumas causas. E, além disso, pessoas demandam tempo, né? Hoje, eu atendo algumas pessoas, eu não sou pastora, mas os pastores podem dizer isso muito melhor do que eu, o quanto essa função demanda tempo, porque pessoas demandam tempo. Cuidado, pessoas não são coisas, pessoas precisam de tempo. E acontece que o tempo de Eli foi mal administrado. Talvez por 40 anos em que ele ocupou essa função, ele não fosse um pai presente o quanto deveria ser, né? Por quê? Porque essa função exigia tempo. E hoje nós não vemos muita diferença do que aconteceu com Eli e seus filhos no quesito tempo. Porque hoje o que mais ocorre é pais e mães exaustos por uma rotina de trabalho, às vezes de até 2 empregos. E por causa dessa rotina de trabalho,
eles sacrificam a presença deles na vida de seus filhos. E eles fazem isso porque eles acreditam que é o melhor que eles estão oferecendo para os seus filhos, quando na verdade o que os filhos precisam de sua presença. Não existe nada melhor na vida dos filhos do que a companhia dos pais, do que brincar com os filhos, do que eles serem ouvidos por seus pais. E às vezes a gente pensa assim, mas meu filho me pede de tudo. Crianças pedem mesmo, meu sobrinho pede muita coisa. Por quê? Porque eles são o tempo inteiro estimulados ao querer as coisas, a querer as coisas. Eles são estimulados ao querer, né? A esse verbo aí de querer. E a mídia, os anúncios e tudo mais fazem com que o querer e a necessidade se misturem na cabeça dos adultos, imagina na cabeça das crianças. Mas o que elas realmente precisam é dos pais, é da presença dos pais. Os pais sacrificam o tempo presente deles com os filhos, pensando que estão construindo futuro para os filhos, quando na verdade podem estar destruindo o futuro dos filhos. Por quê? Porque no presente estão fazendo a coisa errada, né? O presente é a nossa melhor aposta sempre, porque o presente é a única coisa que de fato temos. Tem um livro que se chama Os 5 Arrependimentos de Quem Está Morrendo. É um livro que faz um apanhado de relatos de pessoas que estavam em fase terminal, e essa enfermeira ela catalogou esses relatos e organizou nos 5 principais arrependimentos de quem está morrendo. O segundo arrependimento mais relatado entre os homens, né? Nós temos que considerar que eram homens de uma geração que não é a nossa, que nessa geração havia muito mais homens que trabalhavam por necessidade do que as mulheres, né? Mas a mesma regra se aplica às mulheres, tá? Esses homens, eles relatavam que eles se arrependiam de ter trabalhado muito, porque por terem trabalhado muito, eles não viram seus filhos crescerem e eles não desfrutaram da presença de suas esposas. E por que eu cito esse exemplo? Para nós vermos que tem coisas que no momento parecem ser a melhor coisa, mas que nós podemos estar enganados. A presença na vida dos filhos, na vida da esposa, do marido, é algo inegociável. Nada substitui esse quesito na vida dos filhos, na vida das esposas, na vida dos maridos. O que nós devemos fazer então? Dar mais atenção aos filhos, conversar com os filhos, ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que seja uma coisa muito boba. O que eles têm a dizer é importante. Brinque com eles sem ficar dando sermões, porque adulto adora dar lição de moral, né? Mas não tem pessoa melhor para aguentar a lição de moral de adulto que criança, né? Porque supostamente o adulto sabe, a criança não. Mas experimente brincar com a criança, passar tempo com a criança, com o adolescente, sem ficar dando lição de moral para ele. Só simplesmente curtindo o momento. Esteja com e esteja para, porque são duas coisas diferentes. Eu posso estar com alguém e não estar ali para aquela pessoa. Então vamos cuidar. Vamos zelar para estar com alguém, mas estar ali para aquela pessoa também, porque você pode estar em algum ambiente apenas de um corpo presente. Dê mais atenção ao seu cônjuge. Experimente fazer as tarefas que são obrigações da casa juntos, para que vocês tenham tempo de estar juntos. Estar juntos de fato, aproveitando a presença do outro. Porque hoje em dia o que mais acontece é que os casais se acostumaram tanto a ficar longe um do outro, que quando eles têm que ficar perto, eles não suportam a presença do outro, não suportam ouvir o outro, estão tão cansados da rotina do trabalho, de tanta coisa que fica na mente, e que não sabem desfrutar mais a presença do outro. E parece uma besteira que eu vou falar, mas vocês podem pesquisar. O olho no olho entre casais é muito importante. Demonstrar que você vê as coisas boas que o outro faz, que o cônjuge faz. E, de forma geral, tire tempo para passear com a família, sem o telefone, pelo amor de Deus. Mas, principalmente, acima de todas essas coisas que eu disse, tenha tempo para edificar o seu lar no Senhor. Orar junto, estudar a Bíblia. Tem uma frase muito célebre, né, que é anunciada entre as pessoas: o sucesso profissional ou o sucesso ministerial não compensa o fracasso da família. Mas essa frase é muito real. Esse investimento de tempo desequilibrado
também se aplica à igreja, tá? Porque muitas pessoas estão sacrificando suas famílias por estarem seguindo ordens sem escrúpulos de liderança de igreja, né? Tem que vir para vigília, tem que vir em todos os cultos, tem que fazer visita, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar, tem que isso, tem que aquilo. Temos, desde que isso não sacrifique a nossa família, porque a nossa família é prioridade, é a principal obra de Deus, tá? Depois a obra se estende à sociedade, aos irmãos, mas a principal obra de Deus é a nossa família. Segundo aspecto que nós aprendemos com a história de Eli é que nós não deve haver omissão no lar. O que é omissão? Omissão é quando eu sei o que eu tenho que fazer e não faço. Ele sabia que seus filhos faziam de errado, mas ele não fez nada para parar a perversidade dos seus filhos. Nós vamos ler ainda aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 11 a 13. Diz assim, olha: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Nós lemos no capítulo 2 que ele tentou falar com seus filhos, mas não houve nenhuma disciplina, não houve nenhuma punição. E o que nós aprendemos com isso, né? A Bíblia fala em Provérbios 13, 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. E o que nós vemos hoje? A Bíblia fala para a gente corrigir, disciplinar, mas o que nós vemos hoje? Que os pais, eles não querem assumir as responsabilidades que eles têm em disciplinar seus filhos. Os pais não querem se desgastar com os filhos, eles não querem ter trabalho de corrigir os filhos, e eles estão terceirizando a função de educar, de disciplinar, de orientar para outras pessoas, para avó, para tio, para professor, para pastor, para tudo quanto há, mas ele não quer assumir essa posição. Mas essa posição, ela é primordial na vida dos pais e dos filhos, e ela é dos pais diante dos filhos. Eles não querem se dispor com os filhos, eles têm medo do que os outros vão achar, de que os filhos deixem de amá-los porque eles estão corrigindo seus filhos, têm medo da reprovação dos filhos. Mas eu vou te falar uma coisa, ainda que seu filho não concorde e ele se aborreça com você, a correção ela é necessária, principalmente nas questões que envolvem a palavra de Deus. É muito comum a gente ver hoje em dia os filhos fazerem o que querem, né? E os pais deixam os filhos fazerem o que querem. Os filhos decidem o que querem fazer, decidem o que querem ver na televisão, decidem onde eles querem ir, com quem eles querem ir. Eles não têm obrigação de contribuir com as tarefas de casa, e os pais acham que isso é uma coisa boa, quando na verdade não é. Quando você tem que cumprir com obrigações, você aprende disciplina. Os filhos escolhem o que vestir, vestem roupas inapropriadas por serem cristãos, eu digo isso. Porque por mais que os pais olhem para os seus filhos e não vejam nenhuma indecência, nós precisamos considerar que a pureza do olhar dos pais às vezes não vai ser encontrada, às vezes não vai ser encontrada em amigos, em pessoas que veem os seus filhos na rua. Então nós temos que ter cuidado com o que eles vestem, com o que eles veem, com aquilo que eles estão fazendo, onde eles estão indo, com quem eles estão indo. Mas isso dá trabalho, dá muito trabalho. Agora eu queria que você meditasse comigo o seguinte: imagina só, muitos pais, eles corrigem seus filhos e ainda assim eles passam muita dificuldade. Imagina aqueles que não corrigem, que não disciplinam. E o corrigir não é só falar com os filhos, não. Corrigir é dar disciplina, e dar disciplina não é só bater também. E aí você me pergunta, então o que eu vou fazer? Eu vou estar atento, eu preciso estar atento
ao que está acontecendo com os meus filhos e analisar a situação. Não agir na raiva, porque a raiva cega, a raiva extrapola o nível da justiça e da disciplina. Então não haja com a raiva. Você pode sentir a raiva, mas tenta não se basear no nível da sua raiva para aplicar a punição. Pense um pouquinho. Não prometa punições que você não vai poder executar. Seja equilibrado. Como assim? Eu escuto às vezes pais dizendo assim: nunca mais você vai ver televisão, nunca mais você pega no telefone. Daí 2 horas a criança está com o telefone na mão, o adolescente está vendo televisão, você nunca mais vai viajar. Para com isso de nunca mais, porque isso não vai acontecer, não é verdade. Então, não promete para o seu filho que vai fazer, não prometa para o seu filho que você vai fazer alguma coisa que você não vai dar conta de fazer. Você não vai dar conta de monitorar aquela punição. Então, assim, 2 horas sem o telefone, o resto do dia sem o telefone, não vai acessar a internet hoje, você não vai sair para o lugar tal dia. Experimente limitar, criar um limite, um padrão limite, né, de referência para suas punições. E um conselho prático que eu dou é que você utilize mais a meritocracia do que a punição em si. O que é isso, né? Às vezes a gente tem medo de fazer com que os filhos mereçam alguma coisa para eles terem acesso. Com medo de que isso torne os filhos interesseiros. Mas eu vou te falar um negócio: o ser humano é movido por interesse, ele é motivado pela recompensa. Deus utiliza isso com a gente. Deus condiciona recebimento de bênçãos a cumprimento de princípios. Então, a recompensa, que é a bênção, só vem depois que eu cumpro princípios, correto? Ou seja, Deus utiliza a recompensa com a gente. Mas Ele também pune quando eu não executo o princípio. A própria perda da bênção já é uma punição, não é verdade? Mas ainda assim ainda existe mais punição. Mas a gente pode utilizar essa questão da meritocracia. Então, por exemplo, em vez de você tomar o telefone do seu filho, ofereça para ele o telefone após ele ter executado determinadas tarefas para você na sua casa. Em vez de você dar tudo que o seu filho pede, experimente que ele faça determinadas listas de metas para ele se tornar uma pessoa melhor, para ele aprender mais na escola, para ele contribuir dentro de casa, para ele ter bons comportamentos, para que ele receba aquela coisa. E a gente pensa que a gente tem que dar presente caro para os filhos, para eles terem recompensa, e não é isso. Às vezes tem coisas do dia a dia que você pode utilizar. É lógico que isso não se aplica à comida, né? Mas tem coisas do dia a dia que você pode utilizar ao seu favor. Coisas que eles gostam de fazer e que é bom para eles, mas eles podem ter direito a isso após cumprirem com alguma coisa que é da função deles também. E do mesmo modo, não deve haver omissão entre os cônjuges. Os homens, eles precisam exercer o amor no lar, verdade, mas eles também precisam colocar ordem e corrigir a esposa, se a esposa estiver se vestindo inadequadamente, falando inadequadamente, agindo de maneira inadequada, se relacionando com pessoas inadequadas que vão comprometer a vida dela com Deus. Mas isso não se aplica só ao homem, não. Se aplica à esposa também. Se você vê o seu marido se vestindo, agindo, falando, se relacionando com pessoas inadequadas, você precisa falar para ele. Porque é aquela célebre frase que a gente gosta de dizer: eu sabia, ou, né, bem que eu sabia que isso ia acontecer, e depois virar e jogar na cara, né, que estava vendo o que ia acontecer, mas não falou nada. Isso aí é uma coisa muito triste. É melhor você falar. Por quê? Seu filho vai ficar com raiva, seu marido vai ficar com raiva, sua esposa vai ficar com raiva. Vou te falar, raiva passa, raiva não dura para sempre. E se o seu marido é cristão, se a sua esposa é cristã, se o seu filho foi ensinado na palavra de Deus, aí que tem que passar mesmo, porque sentir raiva é humano. Mas se a raiva não passa, é porque a carne está precisando morrer. A carne está precisando ser negada. E aí eu preciso voltar a minha vida para a palavra de Deus, para aprender a dizer não àquilo que me leva ao pecado.
Por quê? Porque o pecado me leva à morte eterna. E é muito pior essa consequência do que qualquer outra consequência que eu possa passar na terra. Porque as pessoas fazem chantagens emocionais umas com as outras e querem punir uma correção, né, uma fala de correção, às vezes isolando, às vezes dando silêncio, às vezes não fazendo algumas coisas. E isso está errado, tá? A Bíblia fala que a correção participa do amor. Deus corrige ao filho que ama. Então, se Deus não me corrige, Ele não me ama? Deus corrige a gente sempre, porque o amor dele nunca muda, é incondicional. Mesmo que a gente fique com raiva dele, mesmo que a gente abandona ele, ele corrige a gente. Ele corrige, porque ele sabe a importância que existe na correção, na disciplina, tá bom? Esse texto de Provérbios, a disciplina, tem algumas traduções que falam da vara, né? Essa vara pode ser a vara, sim, de você disciplinar o filho, bater se precisar, nada para machucá-lo, mas também falo da disciplina, porque não adianta você surrar o seu filho se você não ensina para ele o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer, e faça isso direcionado pela palavra de Deus. A omissão, ela termina em destruição. Ser omisso é ser conivente com o pecado da outra pessoa. Às vezes você fala assim, mas é ela que está fazendo, ou ele que está fazendo. Tudo bem. Mas se você vê o seu irmão pecar e não fala nada com ele, você também está errando. Porque a Bíblia fala que nós devemos falar, nós devemos corrigir. Então se eu vejo o meu marido, se eu vejo os meus filhos, se você vê sua esposa pecando e você não fala nada, indo por um caminho de morte, você não fala nada, você está sendo omisso, e omissão é ser conivente com o pecado, e você também está participando da destruição. Foi isso que Eli fez. Eli sabia, mas Eli não puniu os filhos dele. Eli tentou falar, mas os filhos não lhe deram ouvido, e ele não fez nada com isso. Ele seguiu a vida, e os filhos seguiram a vida também, errando. Terceiro aspecto que nós aprendemos é que o Senhor deve ser honrado acima de tudo. Em 1 Samuel 2, no versículo 29, a parte B do versículo fala o seguinte. Vamos ler o versículo inteiro, né? 29. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Ou seja, Deus estava confrontando Eli, porque Eli, deixando os filhos fazerem o que bem queriam, ele estava desonrando a Deus, estava honrando mais os filhos do que o próprio Deus. E por que Deus estava cobrando isso, né? Porque como nós lemos lá no versículo 12, no versículo do 12 até o 16, Ofni e Finéias, quando o povo vinha sacrificar a Deus, vinha trazer suas ofertas, a Bíblia determinava, né, a palavra de Deus determinava, era uma ordem dada aos sacerdotes, em Deuteronômio 18:3, diz assim: quando o povo sacrificar um novilho ou um ovelho, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, as queixadas e o estômago. Aquelas partes da picanha, aquelas partes da carne, né, com gordura, era para ser sacrificada a Deus, não era para os sacerdotes comerem. Essa parte não era reservada a eles. E o que os filhos de Eli faziam? Iam lá, mandava o servo do sacerdote pegar e ainda mandava forçar. Ele falava: se você não me der, eu pego a força. Diz isso no versículo 16, diz assim: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Ou seja, eles iam lá e comiam da parte que não cabia a eles, né? E Eli, sabendo disso, ele não corrigiu seus filhos. Ou seja, nossa honra a Deus está acima de qualquer coisa, até dos nossos filhos e até do nosso cônjuge. Nós precisamos aprender que nós devemos amar e honrar a Deus. Por quê? Porque isso vai afetar também os nossos descendentes. E nós também precisamos ensiná-los a ter zelo com a casa do Senhor,
Por quê? Porque os filhos de Eli exerciam o sacerdócio, mas eles corrompiam todos os princípios do sacerdócio. Eles talvez viam os rituais, viam todas as coisas que seu pai fazia, às vezes até ouviram que o seu pai, né, estava ensinando para eles, mas eles não executavam. E aí que entrava a disciplina, faltava a disciplina para executar aquilo que Deus mandou. Quarto aspecto que nós aprendemos com Eli e sua família é que há consequências para aqueles que não fazem o que devem fazer. Em 1 Samuel 2, do 27 ao 36, que nós lemos, né, Eli recebe uma profecia alertando sobre a destruição de sua família. E no capítulo 3, do versículo 11 ao 14, diz assim: E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgarei sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. No capítulo 4, nós vemos então o povo saindo para guerrear contra os filisteus por 2 vezes, pois os amados leem lá, tá? O capítulo 4 descreve um confronto do povo de Israel com os filisteus. Mas o que nós vemos aqui? O Senhor alertou Eli através de uma profecia, e depois ele, no capítulo 3, reafirma outra vez o que ele vai fazer através de Samuel, que estava com ele, crescendo com ele, ele estava instruindo Samuel. Ele fala de novo o que vai fazer, que vai destruir a sua família. E no capítulo 4, nós vemos então o povo de Israel saindo para guerrear contra os filisteus por 2 vezes. Na primeira ocasião, morreram 4.000 homens, está registrado no capítulo 4, versículo 2. Falam que morreram 4.000 homens. E na segunda batalha, morreram 30.000 homens de infantaria, soldados importantes, incluindo Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. E no versículo 18, Eli morreu após saber da morte de seus filhos e que a arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus. Interessante nessa história aqui é que no primeiro combate o povo foi guerrear, perdeu a batalha. Quando voltou, os líderes do povo questionaram por que Deus tinha feito com que eles perdessem a batalha. E aí eles consideraram que eles não estavam com a arca e mandaram então buscar a arca. E no versículo 4 fala que Ofni e Finéias acompanharam a arca de Deus, né? Os filhos de Eli foram buscar a arca de Deus. Eles estavam tratando a presença de Deus como um simples objeto, um amuleto da sorte. Eles estavam considerando o objeto que Deus utilizava para manifestar a sua presença mais que o próprio Deus. Ou seja, eles blasfemavam, eles desconsideravam o Senhor na sua prática diária do sacerdócio. E aí, na ocasião da batalha, eles se lembram que a arca representa a presença de Deus, vai buscar a arca, como se bastasse você ter um amuleto ou um ritual para que Deus te abençoe. O nosso relacionamento com Deus é mais importante do que frequentar a igreja, do que fazer todas as obrigações que a gente acha que são obrigações religiosas. Nós precisamos buscar o Senhor, ter zelo pelo Senhor. Ofni e Finéias não tiveram zelo com o Senhor. E aí, em consequência disso, eles lutaram de novo. Mas aí morreram 30.000 homens e Ofni e Finéias morreram também na batalha. No versículo 18 do capítulo 4, Eli morreu. Soube da morte, caiu para trás, morreu. E no versículo 19 a 21, nós vemos que a nora de Eli, enquanto estava dando à luz, morreu, deu o nome de seu filho de Icabode. E no versículo 21 e 22, fala assim: ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou:
a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Na verdade, a glória de Deus já tinha ido há muito tempo, porque Eli e seus filhos não estavam cumprindo, né, aquilo que deveriam fazer, no papel que deveriam fazer. E quando a gente não faz o que deveria fazer, a gente vai receber consequência daquilo que nós estamos fazendo de errado ou nos omitindo, sendo negligentes ao fazer. E a pior punição que uma pessoa de Deus pode receber é perder a presença de Deus. É tanto que quando Davi pecou, nós vemos que ele não pediu para não perder o reino, para não perder isso, para não perder. A única coisa que ele pediu para Deus não retirar o Espírito Santo dele, para ele não perder a glória de Deus. Por quê? Porque é precioso demais. A presença de Deus nas nossas vidas é muito preciosa. É a pior consequência que nós podemos ter, é perder a presença de Deus nas nossas vidas. E foi o que aconteceu. Quando nós tratamos o Senhor e a sua obra com descaso, quando nós não seguimos princípios, não somente nós, mas também a nossa descendência paga o preço. E anos depois, Saul matou muitos descendentes de Eli. Os irmãos podem conferir em 1 Samuel 22, de 17 a 20. E depois Salomão substituiu a família de Eli pela de Zadok. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 26 a 27 e no versículo 35, caso os amados queiram conferir. O quinto aspecto que nós aprendemos com relação à família, ao erro de Eli e sua família, né, é que nós não devemos desistir da nossa família. Em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Nessa ocasião que Deus tinha falado com Samuel, reproduziu toda a desgraça prometida para Eli e sua descendência. Por quê? Porque eles estavam sendo e agindo da maneira errada, né? Mas ele teve uma atitude passiva e conformada. Nas explicações que eu encontrei sobre esse texto, fala que ele reconheceu que Deus estava sendo justo diante do pecado dele e que ele merecia o castigo. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo que ele poderia ter clamado ao Senhor por misericórdia, ele não fez. É lógico que o pecado foi gigantesco, né? Gigantesco. Eles profanavam, né? Os filhos de Eli profanavam o sacerdócio, o templo, as ofertas dadas a Deus. E Eli foi conivente com isso tudo. Ele pecou junto, por ser conivente, ele pecou junto, né? Mas ele não clamou ao Senhor. Nós vemos que Davi clamou ao Senhor. Nós vemos que a cidade de Nínive seria destruída, foi anunciado por Jonas. E quando eles se arrependeram, o Senhor mudou o decreto de destruição. Nós vemos tantos casos na Bíblia em que o Senhor ele mudou pelo arrependimento, né? E eu acredito sim que faltou clamor, faltou intercessão de Eli por sua família. Então, com isso eu aprendo que nós não devemos desistir da nossa família. Ele disse: Ele é o Senhor, Ele que faz parecer melhor. É como se eu tivesse dito assim: tá bom, então Ele faz o que Ele quiser, né? Ele é Deus, o que eu vou fazer? Sim, o Senhor é Deus, mas nós podemos lutar pela nossa família diante do Senhor. Nós não devemos desistir da nossa família diante do Senhor e nem desistir da nossa família aqui na terra. Nós devemos lutar por eles, corrigi-los, chamar atenção, falar 1000 vezes, fazer o que for necessário. O sexto aspecto que eu aprendo é que nós devemos ter cuidado para não perder o significado de quem nós somos e do que nós fazemos em Deus. Eli executou por 40 anos a função de juiz e de sacerdote. E a família dele recebeu, os filhos dele receberam o sacerdócio por herança, né? E com o tempo, o que eles eram e o que eles faziam perdeu o significado. Eles não olhavam mais com amor, com respeito, com zelo, com a honra que eles deveriam olhar para a função que eles exerciam.
E nós devemos também tomar cuidado com isso, para a gente não perder o significado de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. Porque nós podemos ser a pessoa mais importante do mundo e passar a fazer as coisas simplesmente por fazer, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Quem nós somos, o que nós fazemos, precisa ter significado. Se você perdeu o significado, se eu perdi o significado, nós precisamos buscar em Deus de volta esse significado. Mas principalmente no que se refere à obra do Senhor, nós precisamos buscar o significado, de novo, daquilo que estamos fazendo. Pregar por pregar, cantar louvores por cantar louvores, interceder por interceder, levantar as mãos por levantar as mãos, cantar por cantar, ir na igreja por ir na igreja, visitar por visitar. Nós precisamos pedir ao Senhor que o significado, que o motivo de nós estarmos fazendo o que nós estamos fazendo, de ser quem somos, não seja perdido, ou que não seja devolvido se nós tivermos perdido eles. E o sétimo aspecto e último aspecto, né, é que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Em 1 Samuel 2, no versículo 30, parte B do versículo, fala assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, é a parte B do versículo: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós somos honrados por Deus quando nós honramos a Deus e fazemos a sua vontade. Deus não muda a essência dele. Deus é amor. O amor de Deus não falha. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Mas isso se refere ao caráter de Deus. Mas se Deus disser para nós que vai fazer algo, fizer uma aliança conosco, nos fazer uma promessa, se Ele fizer uma promessa para nós, Ele vai trabalhar para ela ser cumprida, Ele vai agir porque Ele é fiel. Mas se a gente não faz a nossa parte, Ele não tem obrigação de cumprir com a parte dele. E Deus foi fiel até Eli, até a descendência de Eli, a promessa que Ele fez a Arão. Mas por causa do comportamento e da negligência, da omissão de Eli, dos filhos de Eli serem desonrosos, não se importavam com o Senhor, eles perderam a promessa. E ao contrário disso veio destruição à família de Eli. E do mesmo modo, se Deus der uma determinação de destruição, mas houver arrependimento, o Senhor nos perdoa e o Senhor faz nova todas as coisas por causa do Senhor Jesus, por causa da oportunidade que Ele nos deu. As promessas de Deus são condicionais à nossa obediência a Ele. Eu vou ler 3 versículos aqui, Romanos 11, versículo 22, diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Ou seja, considera a bondade, mas também a severidade. Severidade com os que caíram e bondade desde que você permaneça na bondade dele, se arrependendo, voltando, tentando, lutando para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Tiago 4, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Novamente, se o nosso coração se arrepende, se nós nos rendemos ao Senhor, nós vamos receber graça, porque nós estamos sendo humildes. Mas se nós somos orgulhosos e duros no nosso coração, resistir a Deus, Ele também vai se opor a nós. E que terrível coisa ter a oposição de Deus. Deuteronômio 11, do 26 a 28, diz assim: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Amém? Se nós obedecemos, nós temos vida. Se desobedecemos, nós temos a morte.
E o Senhor nos deixa isso muito claro na palavra dele. Nós não temos desculpa diante de Deus de não saber. Eli e seus filhos falharam no cumprimento de suas responsabilidades diante de Deus, do povo e uns com os outros. Uma família inteira fracassou, se perdeu uma aliança e uma promessa de Deus, de sacerdócio, que é uma função maravilhosa diante do Senhor, porque não soube honrar e nem aproveitar a posição que eles estavam ocupando. Eli e seus filhos eram uma família sacerdotal, representavam o povo diante de Deus e representavam Deus diante do povo. Hoje nós somos reino e sacerdotes. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Essa função aqui era de Israel, era uma função que pertencia, uma designação que pertencia a Israel no Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento passou a ser aplicada a Deus, porque todos nós temos acesso livre diante de Deus. Nós temos a função de sacerdotes, nós representamos a igreja, representamos o povo diante de Deus e representamos Deus diante dos homens. Cada um de nós representa Deus diante dos homens. Então nós temos uma responsabilidade, assim como Eli tinha uma responsabilidade, mas Eli não cumpriu com a responsabilidade dele, não foi zeloso na posição que ele ocupava, ele não honrou o Senhor, não foi obediente. E da mesma forma, se assim nós não formos obedientes e não formos zelosos com a posição de sacerdócio, nós e nossa descendência vamos ser punidos e vamos ser destruídos. Nós sabemos que muitas famílias de pessoas tementes a Deus se perderam, filhos se perderam, né? Mas nós sabemos também que pessoas que não tiveram o princípio da palavra de Deus têm filhos que são tementes a Deus. Ok, mas a questão é, se eu sei o que eu devo fazer e não faço, eu sofro consequência. Então, enquanto você tem vida, lute pela sua família, ore pela sua família, jejue pela sua família, não desista da sua família, né? E não vou citar detalhadamente, mas nesse mesmo texto de 1 Samuel, nós vemos contando a história da família de Eucana, Ana e de Samuel. Nós vemos que existe um paralelo de uma família que se perdeu dos princípios de Deus, que é a família de Eli e seus filhos, que foram promíscuos e perversos diante do Senhor e foram destruídos, com a família de Eucana, de Ana e de Samuel. Eucana e Ana geraram Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, que foi criado junto com Eli, mas que foi uma pessoa que foi preservada no Senhor. E nós vemos que existe diferença quando uma família honra e obedece a Deus, de uma família que não honra e não obedece a Deus. E isso eu acredito que Deus deixou ali disposto na palavra dele para a gente não perder de vista que honrar a Deus e obedecer a Deus é a nossa melhor escolha. Nossa família deve ser ensinada nos modelos de Deus, levada a viver na palavra. Porque a família é a principal obra do Senhor. Então nós devemos trabalhar com zelo nessa obra chamada família. Amém? Vamos orar em nome de Jesus neste momento, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a preservar esse bem tão precioso para Ele e para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelos ensinos que o Senhor nos traz. Nós pedimos ao Senhor que nos ensine, ó Deus, a não errar. Nos ensine, Senhor, a corrigir os nossos erros. Nos ensine a sermos humildes. Nos ensina, ó Deus, em nome de Jesus, a confiar no seu amor, mas também saber, Deus, ter claro que o Senhor é justo e que o Senhor, ó Deus, permite que as consequências dos nossos erros venham sobre nós e venham sobre a nossa descendência, não porque o Senhor é mau, mas porque o Senhor deixou escolhas a nós e que nós tenhamos sabedoria para escolher dentro da sua palavra, vivendo, Deus, de maneira coerente com a sua palavra, zelando por essa obra, Pai, principal que é a família. Essa obra tão preciosa para o Senhor que é a família. Nos ajude a não sermos omissos nem negligentes.
Nos ajude, ó Deus, a falar e a corrigir aquilo que é necessário, a executar o nosso papel de sacerdotes, ó Deus, na nossa casa, na igreja onde estivermos, ó Deus, congregando, no nosso trabalho onde estivermos, que sejamos representantes do Senhor nessa terra e que façamos isso com zelo, com honra ao Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, meu Pai, nos ajude a corrigir. Fala conosco, Senhor. Mostra para nós, meu Deus. Testifica no nosso espírito, testifica no nosso coração e nos ajude a mudar para sermos, ó Deus, quem o Senhor determinou para nós sermos. Em nome de Jesus, sem mudar uma vírgula de lugar. Nos ajude a nos lembrar das coisas que o Senhor nos ensinou. Nos ajude a trabalhar, Deus, em cima das coisas que o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, que o nosso coração esteja no Senhor. Guarde as nossas famílias, guarde os filhos, guarde os cônjuges. Guarde, Senhor, em nome de Jesus, a unidade da família. Que haja sabedoria nos lares, que haja amor, que haja, meu Deus, em nome de disciplina nos lares. Em nome de Jesus, Senhor, ajude a cada um, Deus, de nós a fazermos o que é necessário, aquilo que o Senhor determinou, e a não mudar, ó Deus, nada de lugar, em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua palavra, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Eu quero glorificar a Deus por cada palavra declarada nesse culto, por cada manifestação de gratidão ao nosso Deus, por esse momento que nós prestamos a Ele, nosso culto coletivo, como igreja, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui um trecho da palavra que tem como título Jesus, o pão da vida. A Bíblia declara em João 6, versículo 32. Declarou Jesus, digo a verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria de convidar a cada um a entrar essa semana assim, sedentos pelo pão da vida. Nós sabemos que passamos por um momento turbulento da história da humanidade, em que as notícias nos chegam e chegam muitas vezes para nos alarmar e nos assustar. E elas não só informam como deformam. Elas não alimentam, pelo contrário, elas desnutrem. Elas causam malefícios. Mas o pão da vida não. Jesus declarou, não, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra gera vida. A palavra que é Jesus é geradora de vida. É o pão da vida. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos abençoar aqui. Nós queremos abençoar aquele que fica em casa, aquele que trabalha em casa, aquele que faz seus afazeres no lar. Queremos abençoar aqueles que saem para buscar o seu pão de cada dia. Queremos abençoar em nome do Senhor Jesus aqueles que estão em leitos de hospitais, aqueles que estão em frente de trabalhos, nas frentes de trabalhos sanitários em nome do Senhor Jesus. Queremos abençoar aqueles que têm de trabalhar dentro de um ambiente coletivo. Queremos abençoar em nome do Senhor Jesus aquele que vai, aquele que chega, aquele que transita em nome de Jesus. Queremos abençoar aqueles que estão no labor diário em prol da saúde das pessoas. Queremos abençoar aqueles que por algum motivo perderam o seu ganha-pão. Queremos abençoar em nome de Jesus. Queremos abençoar as famílias que aqui reunidas em fé, embora o distanciamento social nos afaste fisicamente, a necessidade, a presença de Deus, a realidade da igreja
nos torna ainda mais próximos em uma só fé, em um só amor. Nos arremessamos sob a mesma espada que é Cristo. Então, juntos, em nome de Jesus, nós abençoamos todas as famílias em nome de Jesus. E abençoamos, Pai, em nome de Jesus, abençoamos aqueles que ficam e trabalham em casa ou aqueles que saem e trabalham fora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, isso é muito sério. Nos alimentarmos com o pão da vida é muito sério, é vital. Olha, não se fala só, mas se pratica o chamado distanciamento social. Talvez nós somos hoje privados de nos encontrarmos e, como igreja, entrarmos na comunhão da igreja congregacional. Mas isso não nos impede de nos aproximarmos de Deus e juntos continuarmos como hoje, cultuando a Deus dentro das nossas casas e prestando a Ele culto, reverenciando, cheios de gratidão, como o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Cristo, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ninguém e nada pode nos privar de apresentar a Deus, cada um, esse culto racional, esse culto inteligente e mais, esse culto espiritualmente inteligente. Como nós vamos fazer isso? À medida que nós nos alimentamos com pão vivo que desceu do céu. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra em nossas mãos. Irmãos, é muito sério porque há um distanciamento social, mas a graça de Deus não se distancia de nós. Amém? Há um distanciamento físico, talvez, entre nós, mas não há um afastamento da graça de Deus, um afastamento espiritual. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que cada um de nós possa vivenciar aquilo que é rema do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o seu amor imensurável, fora do comum, que as doces e divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que está conosco em todos os momentos, e a graça salvadora, justificadora do Senhor Jesus repousem sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, sobre o nosso trabalho diário, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, assim diz a palavra. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça em todos os aspectos da sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz, boa noite, uma semana abençoada, alimentando-se do pão vivo que desceu do céu, em nome de Jesus.